Olá pessoal, mais um dia aqui a gente vai tentar falar um pouquinho dessa introdução, né, dessa conversa sobre a filosofia. A ideia são fazer vários pequenos vídeos sobre a questão e tentar refletir, né, discutir, conversar mesmo sobre a filosofia. Acho que é um risco da filosofia ficar muito presa dentro dela mesmo, né, só com gente que está, digamos assim, com interesse acadêmico nela, ou então ficar por uma conversa muito de pessoas diletantes que não têm sistematicidade com a questão da filosofia e acham que a filosofia pode ser qualquer coisa, digamos assim, aleatoriamente, né? Então a ideia aqui é a gente ir conversando um pouco sobre isso, nem tanto uma coisa, nem tanto outra, mas perceber que a filosofia, então ela tem um espectro que pode ser bastante refletido, bastante discutido, bastante trabalhado, né? É uma riqueza, me parece importante. Então hoje eu vou tentar falar um pouco sobre a partir de uma historinha, né? Uma historinha que eu ouvi uma vez quando estava na graduação de filosofia e que me parece interessante a gente partir dela, né? Que é mais ou menos o seguinte, né? Imaginem pessoas ao longo de um rio, assim, né? Várias nos rios, sei lá, uma pescando, outras lavando roupa, sei lá, uma série de questões assim, né? Outras, sei lá, garimpando, e elas estão mais ou menos no mesmo lugar, assim, né? Na mesma região desse rio, que é uma história, né? E nessa região desse rio começa a aparecer crianças vivas boiando no rio, né? E aí eles pulam no rio, nadam e vão lá, resgatam as crianças. E aí tudo volta ao normal, cada um vai fazer aquela sua atividade que estava fazendo. Depois passa um tempo, de novo, descem crianças vivas ao longo do rio e eles vão lá, pulam, nadam e salvam as crianças. E isso começa a acontecer com alguma frequência. Eles param, voltam mais ou menos ao normal e crianças descem vivas nesse rio. E aí as pessoas sempre vão entrando no rio, salvando as crianças. Num determinado momento, alguns deles se juntam e sobem o rio, ou seja, eles desistem de ficar procurando somente resolver aquele momento, né, que eles podem salvar o rio, para saber o que é que está provocando essas crianças descendo no rio. Ou seja, é como se eles fizessem, ao invés de lidar apenas com o problema, eles vão lidar com a fonte dos problemas, ou com a origem desse problema. E problema aqui é uma coisa que na filosofia não é uma palavra ruim, uma coisa assim que é sempre complicado. Problema é algo que a filosofia se detém, é algo que tem um valor que a gente possa parar e pensar sobre isso. Então, essas pessoas que sobem esse rio, elas seriam, nessa nossa pequena historinha, os filósofos, ou seja, são pessoas que decidiram procurar a origem dos problemas, a origem das questões mais fundamentais ou daquelas questões que estão nos atingindo agora. E aí, esses sujeitos, homens, mulheres, ao longo da história, eles vão dar respostas ou procurar respostas àquela situação. Muitas vezes, essas respostas elas podem estar envolvidas, digamos assim, em caracteres pessoais, temperamentos, pode estar também envolvido numa espécie daquilo que aguça mais no olhar de um, que aguça mais o olhar de outro. Mas, no geral, os filósofos, eles vão tentar pensar sobre as questões fundamentais ou sobre aquilo que mobiliza as pessoas de modo fundamental. No início da história da filosofia, e durante muito tempo, até o século XIX mais ou menos, era comum que um filósofo tentasse dar resposta para a maioria dos problemas, aquilo que a gente costumou chamar de sistema, construir um sistema. E aí nós temos ali os dois iniciadores principais disso, tanto Platão quanto Aristóteles, e vamos ter ao longo da história vários outros filósofos que tentam responder a todas as questões. Vou dar alguns exemplos de questões assim que são problemas filosóficos, né?
a questão do conhecimento. Como é que a gente conhece? Quais são as possibilidades do conhecimento? Até quando é possível conhecer? Tem limites ou não o conhecimento? A questão da linguagem. O que é a linguagem? O que é comunicar? Como nós conseguimos comunicar? Né? E quantos problemas nós temos naquilo que comunicamos? A questão do amor, a questão da ética, o que é fazer o bem, o que é fazer uma ação certa, o que é fazer algo de maneira, digamos assim, aceitável ou não, o que é cumprir nesse sentido o significado de uma ação boa ou de uma vida que seja uma vida ética, e não só apenas ações que sejam boas. O que é, por exemplo, o sentido da vida, né? Qual é o sentido da vida? Assim, a vida tem algum sentido? Não tem sentido? E qual seria esse sentido? Qual é a busca por esse sentido? Então são questões e tantas outras que nós vamos ter ao longo da filosofia, por exemplo, o que é o belo, por que uma coisa é bela, ou por que alguma coisa tem valor estético. O valor estético não necessariamente é sempre o belo, mas por que isso, né? Então pensar sobre isso. Então ao longo da história nós vamos ter várias pessoas que tentam, ou de uma maneira geral, responder a todas essas questões, e aí construir um sistema, inclusive falando que é justiça, né, por exemplo, junto nesse sistema como um todo, que é uma questão fundamental também para a filosofia. Ou então, com o passar do tempo, nós vamos ter pessoas que vão falar apenas de uma parte, alguns 2, 3 partes, outros só apenas de um ponto. Então nós vamos ter um filósofo que vai se dedicar só mais à ética, portanto a questão do bem, a questão da ação. Outros vão se dedicar mais ao conhecimento, a questão da epistemologia. Outros vão se dedicar mais à questão da estética, à questão da beleza. Outros vão se dedicar à questão da justiça. E assim nós vamos ter um conjunto de filósofos ao longo da história que vão, num determinado tempo, fazer várias discussões sobre tudo, tentando construir como um sistema. E depois nós vamos ter cada vez mais filósofos abordando partes, especificidades. Hoje em dia é muito raro a gente encontrar um filósofo que faça um sistema, né? Alguns dizem que tem um ou outro que está tentando fazer isso, mas não é o comum. Mais ou menos aí a gente vai ter os filósofos que tentam sistemas assim que queiram abarcar tudo, né? Até aí o século XIX e uma parte do século XX que já foi bem menor do que anteriormente. E aí é que está. Aquelas pessoas que ficaram se detendo com a imediatidade, ou seja, com as crianças descendo no rio, elas resolvem entender o que realmente está acontecendo. E é sempre esse o movimento da filosofia. É um movimento que, ao invés de se deter apenas no fenômeno imediato, naquilo que está acontecendo imediatamente, ela tenta procurar razões para entender por que aquilo é possível, ou como aquilo é possível, ou qual é o sentido disso. E aí a gente pode dizer qual é a essência, qual é a coisa do gênero, ou ao longo do tempo ela vai tentar olhar, né? Ter um olhar muito mais, digamos, aguçado sobre os problemas que nós vivemos. Então a filosofia não é algo distinto da vida. A filosofia vai se deter naquilo que tem a ver com a vida. Obviamente que ao passar dos anos houve muitas especializações. E muitas vezes hoje, em alguns momentos, a gente pode ter a impressão de que a filosofia está falando para si mesma e só está falando de si mesma ou coisa do gênero. Mas isso é um pouco um problema que nós enfrentamos no tempo atual. Mas não é necessariamente aquilo que caracteriza a filosofia ao longo de sua história. E aqui, mais uma vez, é preciso pensar nisso. A filosofia, ela é plural. E plural não porque eu queira que ela seja plural. Ela é plural porque na sua história nós tivemos várias pessoas que foram capazes de apresentar opiniões, apresentar perspectivas, apresentar um olhar sobre a natureza, um olhar sobre a beleza, um olhar sobre o bem, o mal, o certo, o errado, um olhar sobre qual é o sentido da vida ou por que é preciso pensar sobre isso. Então,
no próximo vídeo, que provavelmente sairá na próxima semana, nós continuaremos falando um pouco mais sobre a filosofia, tentando entender um pouco melhor como essa história de mais de 2.500 anos, naquilo que é a filosofia, digamos assim, com seu nome de origem grega, mas também pensando que o pensamento humano nunca ficou dependente dessa palavra da filosofia, ou desse modo da filosofia, para poder questionar-se sobre as coisas do mundo, questionar-se, inclusive, se existem ou não coisas para além apenas do mundo, como nós o conhecemos. Então, até a próxima. Muito obrigado. Abraço para vocês aí.